Antes do dilúvio, o mundo não era primitivo. Ele não era selvagem. Ele não era ignorante. Ele era antigo, avançado e perigosamente iluminado. O que chamamos hoje de mundo antediluviano pode ter sido uma civilização cuja memória foi deliberadamente fragmentada, espalhada em mitos, escondida em textos sagrados e codificada em símbolos que atravessaram milênios. A história oficial começa com tribos, agricultura e bronze. Mas e se isso for apenas o capítulo após o apagamento? No livro de Gênesis capítulo 6, há uma passagem curta e perturbadora. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Dela nascem os Nefilins, valentes da antiguidade. O texto é breve, quase enigmático, mas o livro de Enoque expande o que parece ter sido deliberadamente condensado. Ali, os vigilantes descem à terra liderados por Senjaz e Azazel. Eles não descem apenas por desejo. Eles descem com conhecimento. E esse conhecimento muda tudo. Metalurgia avançada, ligas desconhecidas, foriado armas, cosmologia detalhada, manipulação de ervas, astronomia precisa, encantamentos de geometria sagrada. O texto diz que eles ensinaram segredos eternos. O que eram esses segredos? Se lermos simbolicamente, podem representar tecnologia. Se lermos literalmente, podem significar ciência transferida de uma inteligência superior para a humanidade primitiva. Imagine uma civilização que recebeu um salto tecnológico abrupto, como se hoje de repente recebêssemos engenharia gravitacional, manipulação genética e energia ilimitada. O resultado não seria iluminação, seria caos. É nesse ponto que o mito da Atlântida começa a se encaixar de forma inquietante. Séculos depois, Platão descreve uma ilha além das colunas de Hércules, tecnologicamente avançada, rica, poderosa, mas moralmente corrompida. Em uma única noite, ela desaparece sob as águas. A história é tratada como alegoria. Mas e se Platão estivesse preservando ecos de um mundo muito mais antigo, o mundo anterior ao dilúvio? Alguns teóricos sugerem que Atlântida não foi apenas uma cidade, foi o centro de uma civilização global, pré-diluviana, um império que dominava a engenharia de energia baseada em cristais, geometria harmônica e alinhamentos estelares. As pirâmides do Egito, as estruturas megalíticas de Baalbek, as ruínas submersas próximas ao Japão, seriam fragmentos tardios de um conhecimento muito mais antigo, herdado de sobreviventes. O dilúvio não teria sido apenas punição moral. Teria sido contenção. Na epopeia de Gilgamesh, Utnapishtim relata que os deuses decidiram destruir a humanidade porque ela se tornara barulhenta e perturbadora. Mas a palavra pode ser interpretada como descontrolada. O que estava fora de controle? Uma população com acesso à tecnologia além da maturidade ética. Há uma hipótese ainda mais ousada. Os anjos caídos não eram apenas seres espirituais, mas inteligências extradimensionais ou visitantes interplanetários. Sua queda não foi moral, mas física, menos uma descida ao plano material. Eles trouxeram engenharia, biotecnologia e talvez manipulação genética. Os Nefilim seriam híbridos, resultado de experimentação biológica, gigantes não apenas em tamanho, mas em capacidade cognitiva. Isso explicaria por que tantas culturas antigas falam de deuses que caminharam entre os homens. No Egito, Osíris traz civilização. Na Mesopotâmia, os Apkallu ensinam sabedoria. Na Mesoamérica, Quetzalcóatl ensina astronomia. O padrão se repete. Seres superiores descem, ensinam, desaparecem. O mundo pré-diluviano poderia ter sido uma rede global de cidades energéticas alinhadas com constelações. A tecnologia não era baseada em combustíveis fósseis, mas em ressonância, frequência, vibração, campos eletromagnéticos naturais. A Terra era diferente. Muitos criacionistas apontam que antes do dilúvio não havia chuva. As águas vinham de fontes do abismo. Alguns interpretam isso como um sistema atmosférico distinto, talvez uma camada protetora que estabilizava o clima e permitia a longevidade extrema. Em Gênesis, Matusalém vive 969 anos. Isso pode ser simbólico, ou pode indicar uma biologia alterada por um ambiente diferente, ou por manipulação genética. Se os vigilantes ensinaram genética rudimentar, poderiam ter modificado linhagens humanas, criado híbridos, alterado crescimento. Os gigantes seriam o resultado de uma engenharia biológica antiga. Quando o texto diz que a maldade do homem se multiplicou, talvez não fale apenas de pecado moral, mas de corrupção genética.
menos uma humanidade que já não era puramente humana. Nesse cenário, Noé não é apenas um homem justo, ele é preservado porque sua linhagem é pura. O dilúvio torna-se uma reinicialização genética, um reset planetário. E Atlântida poderia ter sido o último bastião dessa tecnologia, um centro de comando que caiu durante a catástrofe global. Platão fala que ela existiu 9.000 anos antes de sua época. Isso nos levaria a aproximadamente 9.600. A ser código curiosamente próximo ao final da última era glacial e ao aumento abrupto do nível do mar. Estruturas submersas no mundo inteiro sugerem que civilizações costeiras foram engolidas pelas águas. A memória coletiva transformou isso em mito. Mas o mito pode ser memória distorcida. Há ainda outro elemento: o conhecimento oculto, preservado em sociedades secretas. Hermetismo, alquimia, cabala. Muitos desses sistemas afirmam transmitir sabedoria anterior ao Egito. Alguns textos herméticos atribuem seu conhecimento a antes do dilúvio. O próprio mito das tábuas de esmeralda associado a Tote fala de câmaras subterrâneas, preservando ciência antiga. E se o dilúvio não destruiu tudo? E se parte da tecnologia foi escondida em cavernas profundas, em estruturas antárticas soterradas por gelo, em artefatos que ainda não sabemos identificar? A Antártida, por exemplo, aparece misteriosamente em mapas antigos como o de Piri Reis, supostamente mostrando o continente sem gelo. Oficialmente, isso é explicado por projeções cartográficas imprecisas, mas teóricos conspiratórios veem nisso evidência de um conhecimento herdado de uma era anterior à glaciação. Se os anjos caídos trouxeram tecnologia energética, talvez ela envolvesse manipulação de campos gravitacionais. Isso explicaria construções megalíticas com pedras de centenas de toneladas perfeitamente encaixadas. O método não era força bruta, era levitação por frequência. O mundo pré-diluviano poderia ter dominado a energia limpa, transporte aéreo, comunicação telepática assistida por dispositivos cristalinos. Uma civilização que integrava ciência e espiritualidade. Mas quando a ética falhou, o poder tornou-se destrutivo. O dilúvio então não seria apenas água. Poderia ter sido desencadeado por uma instabilidade geológica causada por uso irresponsável de energia planetária. Uma reação em cadeia. Placas tectônicas deslocadas, reservatórios subterrâneos liberados. O texto bíblico fala das fontes do grande abismo. Talvez represente bolsões pressurizados liberados abruptamente. Após a catástrofe, sobreviventes espalharam-se, levaram fragmentos de conhecimento, construíram zigurates na Mesopotâmia, pirâmides no Egito, observatórios na América Central, todos tentando recriar em menor escala o que havia sido perdido. Mas o conhecimento foi diluído, tornou-se símbolo, mito, ritual. Os gigantes desapareceram, ou foram caçados, ou morreram sem ambiente favorável. Restaram apenas lendas. Se conectarmos todos esses fios, temos um quadro ousado. Antes do dilúvio, existia uma civilização global avançada, influenciada por inteligências não humanas, que dominava a energia vibracional e engenharia genética. Sua queda foi provocada por corrupção moral e uso imprudente do poder. O dilúvio foi um mecanismo de contenção. Atlântida foi seu último reduto. As pirâmides são ecos tardios. As sociedades secretas preservaram fragmentos. Isso explicaria por que tantas culturas falam de uma idade de ouro perdida. Um tempo em que deuses caminhavam entre homens. Um tempo que terminou em água e fogo. Talvez o maior segredo não seja que o mundo foi destruído, mas que parte dele ainda está aqui, enterrada sob camadas de história oficial. E se estivermos, hoje, repetindo o ciclo: inteligência artificial, manipulação genética, energia nuclear, tecnologia que supera a nossa maturidade ética. A história pré-diluviana pode não ser apenas passado, pode ser aviso. O que aconteceu antes do dilúvio não foi apenas um juízo divino, foi a colisão entre conhecimento ilimitado e responsabilidade insuficiente. E essa equação continua válida.